Vamos lá, então. Eu acredito verdadeiramente que qualquer pessoa é capaz de vencer a procrastinação desde que ela responda de maneira sempre muito sincera, muito honesta, três perguntas muito simples. Só que essas três perguntas, elas geram um certo grau de desconforto, elas geram um certo grau de repulsa, né? Porque vai exigir que você se confronte com algumas das suas inseguranças, se confronte com partes suas que você não quer dar atenção. E aí, por isso, a maioria das pessoas evita responder essas perguntas. E aí, quando você evita responder essas perguntas, naturalmente você não consegue sair desse estado de procrastinação. Mas como é que isso ocorre? Acho que a primeira pergunta que você tem que começar a se responder é: por que que essa tarefa que você vai executar é importante? Ou qual que é a importância dessa tarefa? Tá? A procrastinação muitas vezes ela está ligada simplesmente a uma falta de significado, ou seja, você não vê importância naquilo que você está fazendo e aí você simplesmente empurra com a barriga, você fica desinteressado, afinal de contas aquilo não faz diferença aí nos planos profissionais seus ou nos seus grandes planos de estudo ou, enfim, no grande plano da sua vida, né? Se você não enxerga uma importância, se você não enxerga um peso, né, para aquela tarefa, você facilmente vai direcionar a sua atenção para alguma outra coisa que você acredita que seja mais importante. Essa é uma coisa absolutamente natural, né, e muitas vezes não é que aquilo realmente não tem importância, mas você não aprendeu ou a enxergar a importância daquele evento na sua vida, por exemplo, se é uma prova, se é um emprego, você não conseguiu entender, não sei se por imaturidade, não sei se porque você não conseguiu fazer uma análise fria das circunstâncias, né, sociais, econômicas em que você se encontra e aí você não consegue ver as consequências, né, a longo prazo daquela decisão que você está tomando ou daquele emprego que você não está tomando, daquela oportunidade, né, profissional, daquela oportunidade de estudo que você decidiu abrir mão. E aí você não vê importância naquilo e você decide ignorar, né? Você decide procrastinar, você decide não se dedicar àquilo com a atenção que aquilo requer. Então essa seria a primeira razão e que a solução, obviamente, é você ou buscar atribuir ou buscar entender, fazer uma análise mais fria, fazer uma análise mais racional, mais concreta sobre o impacto que aquela decisão, o impacto que aquele evento pode ter de maneira estendida na sua vida, ok? A segunda pergunta que você tem que começar a se responder, então, é quanto tempo aquela tarefa, né, requer para que ela seja executada? Ou seja, você consegue imaginar se aquela tarefa ela vai ser uma tarefa muito rápida, ela vai ser uma tarefa muito longa, ela vai requerer dias de esforço? Porque se você não consegue dimensionar a sua tarefa, ocorre um evento, né, que é você tentar ocupar o máximo de tempo e ocupar o máximo de esforço possível para fazer uma tarefa, né? É natural, né, do nosso corpo tentar economizar o mínimo de energia possível. E para ele fazer, para o nosso cérebro, né, reduzir ao máximo o esforço concentrado que ele faz, ele tende a distribuir uma tarefa no máximo período de tempo possível. Então vamos dizer assim que você tem que ler um livro de, não sei, 200 páginas, 300 páginas, e você tem que ler ele em 2 meses. Né? Muito dificilmente você vai pegar aquelas 200 páginas e comprimir elas em uma semana, que seria mais do que suficiente, sinceramente. Se você lê algumas páginas por dia, isso é perfeitamente possível, mas você vai tentar ocupar o máximo daqueles 2 meses. E o que vai acontecer é que, como você vai tentar ocupar o máximo daquela tarefa no máximo de tempo possível, você vai tender a procrastinar aquilo ao máximo possível. Porque ao invés de você ter um deadline específico, uma meta específica de terminar aquela tarefa num período curto de tempo, se você coloca na sua cabeça que você pode ler tipo 10 páginas por dia, né, você facilmente vai fazer um cálculo para procrastinar, porque se você diz, hoje eu só preciso ler 10 páginas, mas 10 páginas não é tanto assim, eu vou ler 10 páginas amanhã também. E aí no dia seguinte você faz o mesmo cálculo e você diz, eu precisava ler 10 páginas ontem, eu vou ler 10 páginas hoje, mas 20 páginas não é tanto. E aí você facilmente vê como é que isso vira uma bola de neve, né? Quando chega no final do prazo, você não leu as 200 páginas, as 300 páginas que você precisava, né? Mesmo quando você tinha muito tempo disponível. E aí, por você não ter dimensionado e não ter estabelecido um prazo específico para que aquela tarefa fosse executada, você transformou aquilo em uma bola de neve e com um tempo muito, né, difícil de você conseguir cumprir aquela meta. E aí eu diria que a terceira pergunta que você precisa começar a se fazer e responder sempre de maneira muito honesta é: quais seriam os passos concretos específicos que eu preciso tomar para que aquela tarefa ela seja executada, né, direito? Eu vou dar um exemplo muito específico, tá? Eu estou indo para academia, daqui a pouco vocês podem ver que eu estou já com a minha regatinha, que é a roupa que eu considero que me dá o superpoder da regatinha. Ir para a academia não é uma tarefa isolada, ela requer várias
outras tarefas. Ela requer se trocar, ela requer preparar a refeição, né? Porque você não pode comer de jejum, né? Você não pode ir de jejum, senão você passa mal. Ela requer efetivamente você se deslocar até a academia, então isso leva tempo. Ela requer, na volta, tomar banho, né? Porque você não vai dormir sem tomar banho depois de ter suado, pelo amor de Deus, que nojo. Né? Então, existem outras tarefas paralelas que compreendem o ato de você ir na academia treinar. Então, aquilo que parece um ato isolado, na verdade, ele é composto de uma sequência de microtarefas que, se você não leva em consideração, você subestima o tempo que você leva para você executar uma tarefa. E aí, quando você percebe que existem micropassos que entram no seu caminho, né, na hora que você vai executar uma tarefa, aquela tarefa, na verdade, ela é muito maior, muito mais complexa do que parece. E se você não tem uma visão do todo, né, de todas essas microtarefas, né, que são necessárias, né, para que você possa executar a tarefa que você vai se frustrar, porque você vai perceber que aquilo que você queria fazer leva mais tempo do que você imaginava, né, dá mais trabalho do que você imaginava, e aí você acaba procrastinando, porque você começa a ver, ao invés de uma tarefa isolada, uma lista de tarefas, né, para executar. E a verdade é realmente uma lista de tarefas, mas a verdade é que são pequenininhas, né, mas que você não pode desconsiderar. E se você fizer isso com planejamento, se você fizer isso, né, com honestidade, souber responder essas perguntas com honestidade, o que acontece é que no final das contas você tem uma visão muito mais realista, muito mais completa do que você precisa fazer, como você precisa fazer e por que você precisa fazer. E isso te dá um motor para que você consiga executar e parar de procrastinar. Porque afinal de contas você conseguiu dimensionar o tamanho do problema, você conseguiu dar um prazo para que você resolva o problema e você conseguiu estabelecer as consequências de você resolver bem ou não esse problema. E isso faz com que você pare de procrastinar, né? Falta, obviamente, o componente de você entrar em ação, mas aí não são perguntas que podem te ajudar. Você tem que tomar atitude, blindar a sua mente contra as distrações e fazer o que precisa ser feito. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau!